boa noite. É a doutora Shirley Prato, sou advogada, especialista em direito previdenciário. E nesta noite nós vamos falar a respeito das alterações do LOAS. Vou dar um tempinho para esperar aqui o pessoal entrar, porque como é um tema muito importante e essas alterações vai realmente mexer muito com as pessoas que já estão recebendo. Porque geralmente, quando nós temos uma legislação nova, existe um tempo para ela começar a vigorar e ela simplesmente tem efeito dali para frente. E nesse caso, não. Ela vai afetar as pessoas que já estão recebendo. Então, por isso que é importante, vamos ver aí se o pessoal vai entrando, e eu gostaria até de que vocês fossem me avisando se está bom o áudio, se está bom, vocês conseguem me ver, porque geralmente chega essa hora, começa a ter interferências. Deixa eu até desligar aqui o ar-condicionado também, para a gente não ter aí nenhum barulhinho, para não ficar aí nos prejudicando. Então, já quero agradecer, né, a Edivânia que entrou. Queridos, vão falando para mim de qual cidade que vocês são. Por quê? Porque nós temos essa oportunidade do online ir para vários lugares, né? Eu tenho aí a possibilidade de estar falando com vocês, né, de outros estados. Tenho clientes até de outros países que às vezes têm essa dificuldade por conta, né, do fuso horário, mas nós temos aí essas condições de estar conversando e vocês passando para mim também, né, algumas perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa aproveitar esse momento e já ir esclarecendo, né? Já convido também a todos a verificarem as minhas redes sociais, que é a doutora Shirley, doutora Shirley Prato. Nós temos vários vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre vídeos curtinhos, mas que possa ali fazer com que vocês tenham essas informações, de forma rápida e bem objetiva. Vou tomar uma aguinha aqui. Não sei aí onde vocês estão, mas a gente teve aí alguns dias de chuva, aí é calor, então a saúde da gente fica até um pouquinho comprometida. Então vamos lá, queridos. Se alguém de vocês, a gente vai falar sobre o LOA e as alterações, então fiquem muito à vontade de fazer pergunta, tá? Eu vou começar explicando do que vem a ser o LOAS, o que a legislação vigente ela concede, ela enxerga, ela entende o que vem a ser o LOAS, para que no final eu já possa ir explicando para vocês quais são as alterações, faço uma comparação para facilitar o entendimento e depois eu faço um resuminho aqui que está nesse projeto de lei. Todas as vezes que para que uma legislação ela entre em vigor, primeiro existe então um projeto de lei que precisa ser analisado primeiro, né, pelas câmaras. Para quê? Para que eles verifiquem se o que está constando aqui, se eles concordam ou não, se é prejudicial, se não é, para depois, né, a gente ter a sanção do presidente. Mas sabemos que infelizmente essa questão do LOAS ela já vai ser, né, sancionada, então haverá aí muita diferença, muitas pessoas serão prejudicadas, por isso que é tão importante, né, todos os profissionais, né, do direito, principalmente os especialistas em direito previdenciário, falar, né, comunicar a população, demonstrar para a população mais carente o que ela precisa fazer para não ser pega de surpresa. Então, vamos lá, amados. Primeiro, quando nós falamos de LOAS, que é o mais usual, que as pessoas conhecem com mais facilidade, o LOAS é uma lei orgânica, tá?
o que realmente as pessoas recebem é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Aquelas pessoas que recebem, elas não contribuíram mensalmente para o INSS como os demais contribuintes, para que você possa receber um auxílio doença, uma aposentadoria, um auxílio maternidade. Você contribui mensalmente. Se você trabalha, se você é um seletista, então é descontado, né, ali do seu salário, do seu holerite. É a empresa que é responsável em fazer esses recolhimentos. Agora, se eu estiver diante aí dos meus colegas que é contribuinte individual, se você é um autônomo, a responsabilidade do recolhimento é seu. Você é MEI, você é um contribuinte obrigatório, você está recolhendo ali, por mais que seja 5%, mas você está recolhendo as contribuições, então você tem direito aos benefícios. O LOAS não, ele tem alguns requisitos próprios para que aquela pessoa ela tenha direito. E quais são esses requisitos? Primeiro, o LOAS ele é destinado a dois tipos de pessoa, a pessoa idosa e a pessoa com deficiência. E o segundo requisito é a questão da vulnerabilidade financeira. A pessoa ela não tem condições de prover o seu próprio sustento e nem ter uma família que possa sustentá-lo. Então nós estamos ali num quadro de pessoas vulneráveis, de pessoas que não têm condições de trabalhar e que se não receber este benefício assistencial, esse benefício é caráter até alimentar, ela não vai conseguir ali, né, se sustentar. Então, para a pessoa que é idosa, então você tem o requisito de idade, 65 anos, não é 60, tá? Nós temos aí o Estatuto do Idoso, que fala que o idoso é a partir de 60 anos, mas nós temos uma regra própria para o LOAS, que fala 65 anos. E nós temos o critério da pessoa com deficiência, que vai ser analisado. Ela precisa estar com um longo prazo, com essa deficiência, ela tem que estar com essa deficiência de caráter, então, física, mental, intelectual, sensorial, e tem que os laudos confirmarem isso. Por isso que ela passa, por quê? Por duas perícias. Ela passa por uma perícia médica, para analisar se ela efetivamente ela tem essa incapacidade, né? essa deficiência. E depois, quanto é o assistente social, ele vai analisar o quê? Quais são as limitações dessa deficiência? Quais são os prejuízos que essa pessoa tem, né? A diferença dela para uma pessoa normal, quais são as dificuldades que ela tem, por isso que ela não vai conseguir trabalhar. Ela tem essa dificuldade. Nós não estamos falando da pessoa com deficiência, né, pura, que não diz respeito ao LOAS, tá? Eu estou falando aqui o critério da pessoa com deficiência para poder receber o LOAS. Porque eu posso muito bem ter uma incapacidade e não ser, eu ter uma deficiência, né? Estou até utilizando o termo errado. Eu ter uma deficiência e não ser incapaz. Porque deficiência não é sinônimo de incapacidade. Agora, nós temos, sim, pessoas com deficiência que está incapaz para um trabalho. Então, se ela não tem condições para trabalhar, porque a deficiência dela é um grau que impede, por isso ela tem direito, então, a esse benefício assistencial. Como é um benefício, entenda, eu não contribuí, então eu não tenho um 13º, eu não tenho direito a nenhum outro tipo de benefício, porque é uma ajuda do governo. Tanto que ela não é vitalícia. Eu tenho que fazer o meu cadastro, eu tenho que demonstrar minha renda familiar e eu tenho também que, a cada 2 anos, ir lá e fazer o recadastramento. Para quê? Para que eles observem se não houve nenhuma alteração ali na minha renda familiar. Porque hoje, quem são os meus entes familiares, né? Quem que eu tenho que considerar como pessoas que fazem parte ali da minha família para fins de cálculo para lá no CRAS, né? Que você vai lá e faz a sua inscrição no CAT único. É o cônjuge, os filhos menores,
os filhos incapazes, né? A mãe, o pai, o padrasto ou o irmão, né, maior que não esteja trabalhando. Puxa, doutora, eu tenho tios que moram comigo, eu tenho avós, eu tenho primos, pessoas que ficaram, né, suas casas estão morando aqui comigo, devido a alguma situação financeira. Não, eles fazem parte de um outro ente familiar. Então, se eu tenho irmãos casados, mesmo que estejam morando na mesma casa, não faz parte até então daquela contagem, né, dos valores para passe do LOAS. Então pai, mãe, né, a pessoa requerente, né, o cônjuge, o companheiro, filho menores de idade, filhos incapacitados ou filhos desempregados, solteiros, ok? Perfeito. Tendo, pois, feito ali o seu cadastramento, ido no CRAS, feito ali o seu CAT único, depois ido, né, obviamente na plataforma do INSS, tá entrada no seu LOAS. Foi pessoa com idade ou idoso, ele não precisa passar por uma perícia médica, porque até então nós não estamos falando de incapacidade, que é uma das situações que estão sendo alteradas com esse projeto de lei. Então, quem tem essa parte, ó. Até então, esses outros entes familiares não entravam ali na base de cálculo. E nós temos também, aqui na questão do LOAS, se a pessoa que está recebendo LOAS, se ela pode contribuir ou não com o INSS. Eu sempre oriento a pessoa a fazer sim as suas contribuições. É até um absurdo, você vai falar, doutora, a pessoa não tem nem o que comer, como que ela vai fazer as suas contribuições? Se ela já está cadastrada lá no CAT único, ela consegue fazer a contribuição como baixa renda. E mesmo ela recebendo ali o LOAS, ela recebendo ali o Bolsa Família, ela pode contribuir como pessoa de baixa renda, que é 5% do salário mínimo. Agora imagina, se você sabe que o LOAS não é definitivo, não é vitalício, e você vai contribuindo, e de repente você precisar de algum benefício, aí sim você pode receber. Aí sim você pode ter uma expectativa de uma aposentadoria. Agora, você viver, né, não ter essa perspectiva, não ter esse planejamento, né, para você fazer esses recolhimentos e viver só em função do LOAS, havendo um recadastramento, havendo alguma alteração ali na renda familiar, ele é cortado, ele é cessado, gente. Ele vai ser bloqueado. Mais de 400 mil benefícios de prestação continuada foi bloqueada esse mês. Mais de 400 mil. Por quê? Porque teve pessoas que não fizeram o seu recadastramento, teve pessoas que ao longo do tempo um ente familiar conseguiu um emprego e ali, ao fazer o recadastramento, eles conseguiram cruzar as informações e, detalhe, além de bloquear, a pessoa vai ser notificada, apresentar uma defesa porque está recebendo, houve uma alteração ali na renda familiar e ele continuou recebendo, né, o LOAS, ele vai ser notificado para apresentar a defesa e devolver todo o dinheiro que ele recebeu. Por quê? Eles entendem que ele recebeu de forma indevida. Porque a partir do momento que houve uma alteração ali na base de cálculo da família, ele deveria ter se pronunciado e pedido, então, a cessação do LOAS. Mas o fato da pessoa estar recebendo um salário, será que as despesas ali familiares ultrapassou aquele 1/4 do salário mínimo? Ultrapassou de tal maneira que aquela pessoa já conseguiria sustentar a família? Gente, administrativamente, o INSS, ele está acessando e ele está entrando, as pessoas estão recebendo cartinhas para devolver 150 mil, 180 mil, 90 mil, de acordo com o tempo em que, de repente, um ente, né, familiar ali começou a trabalhar.
E não importa se você está recebendo, eu recebi R$ 1.800. Puxa, doutora, é 1.400 salário mínimo. Mas eles não estão nem aí, eles estão de fato cessando os benefícios, tá? Se você está recebendo LOAS e de repente você tinha o seu cônjuge que recebia uma aposentadoria, tinha um salário mínimo. Nessa legislação atual não tinha problema. Por quê? Porque a aposentadoria, pensão, no valor de um salário mínimo, não entrava na pasta de cálculo. E a pessoa podia receber. Agora, queridos, preste atenção. Se a pessoa ela vai receber a pensão por morte, muda o critério. Por quê? Porque ela está recebendo um benefício. E muitas pessoas também estão recebendo uma cartinha com valores absurdos para devolver. Por quê? Porque o cônjuge faleceu, ela recebeu o LOAS e passou a receber a pensão por morte. Então ela começou agora a ter um rendimento. Porque afinal de contas, a pensão por morte, você está recebendo um salário. Então mudou o critério. Se você está nessa situação de passar a receber uma pensão, você imediatamente tem que comunicar lá no CRAS para que seja cessado o seu LOAS. Para não incorrer aí de você ser surpreendido e ter que vai ser processado para devolver um valor astronômico. Eu fui procurada essa semana, né? A pessoa ainda vai trazer aí a documentação de 180 mil que ela precisa devolver porque ela estava recebendo pensão por morte e o LOAS, tá? Então, nós não podemos, quando se trata de LOAS, é um benefício assistencial para as pessoas de vulnerabilidade financeira. Se eu já estou recebendo um benefício, eu não estou mais vulnerável, ok? O que só você pode ainda nessa legislação, eu posso somar o Bolsa Família. Até então, não vai ser cessado esse acúmulo. Então, recebo o LOAS mais o Bolsa Família, não está tendo problema. Qualquer outro tipo de benefício, não pode receber, ok? Aqui as pessoas, né, ficam perguntando se o LOAS gera pensão por morte. Não gera, porque é um benefício assistencial. O LOAS, ele não tem 13º, tá? Por quê? É um benefício assistencial, por isso que eu fico recomendando as pessoas a fazer suas contribuições de baixa renda. 5%, gente, do salário mínimo hoje não chega a R$70. O que é? Os R$70, R$72, R$73, né? Se esforcem, orientem vocês que estão nos assistindo. Se você conhece alguém que recebe esse benefício assistencial, orienta essa pessoa a começar a contribuir. Porque cada vez mais o governo vai alterar, e eu vou começar a explicar aqui para vocês logo mais, das diferenças, né, das alterações que vão ocorrer, e a tendência é o quê? É eles transformarem, né, o LOAS como um salário, esse benefício, né, do Bolsa Família, com um valor bem reduzido. Então não fiquem apenas, a gente sabe que existem famílias sustentadas com LOAS e às vezes até muitos municípios, né, que acabam necessitados e recebem só o LOAS e ficam vivendo só do LOAS. Eu acho que a gente tem que começar também a mudar um pouco a mentalidade para tentar sair dessa situação, porque a tendência é diminuir, não vai ser dessa vez, mas diminuir até a questão do valor, tá? Uma das coisas que eu sempre recebo, né, que as pessoas perguntam é o seguinte: se eu casar, eu perco LOAS? Gente, esse benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, você não vai perder pelo fato de você casar. Não é o casamento. Mas se aquela pessoa com quem você está casando, ele tem um rendimento, obviamente que a partir do momento que você casa, vai alterar ali a sua renda familiar. E a probabilidade se aumentar, passados, né, daquela situação ali
que a própria legislação determina, administrativamente eles falam de 1/4. Judicialmente nós podemos comprovar através das despesas familiares. Às vezes você pode até receber mais do que 1/4 do salário mínimo, mas você tem água, luz, telefone, você tem ali condomínio, você tem outros casos, você tem remédio, nem todo remédio é fornecido pelo governo, né? É lógico que existem prefeituras, eu preciso de uma fralda, eu preciso de uma alimentação específica. Dependendo do que seja, você até consegue também uma ajuda do governo. Mas você tem que demonstrar aquilo que você não consegue de forma gratuita. E demonstrar ali, fazer uma planilhinha, demonstrar todos os seus gastos para mostrar o quê? Gente, olha, ela está trabalhando, está recebendo um pouco mais. Mas olha, chuta aqui a minha despesa. Ela não vai conseguir suprir. Por isso que eu necessito continuar recebendo ali o benefício de prestação continuada. Tá? Administrativamente consegue? Muito difícil. Eles só ficam com a letra de lei. Mas judicialmente, ainda o tribunal tem essa visão da necessidade ali das pessoas, né? Mesmo que ultrapasse o que a legislação fala, para ela poder receber. Tá? E aí, queridos, vamos entrar então na questão da diferença propriamente dita desse projeto de lei, tá? Para as pessoas que estão me assistindo, eu sei que eu nunca gosto, pedir licença aqui para vocês, eu nunca gosto de colocar no número de lei, mas vocês precisam saber de onde que está vindo esse projeto, tá? Então, esse projeto de lei, o número ele é 4614 de 2024. Então, ele ainda não foi sancionado, mas tem tudo para ser. Então, vou mostrar aqui para vocês o que está sendo, quais são as diferenças. Primeiro, nunca houve a necessidade da pessoa com idade, né, acima de 65 anos, de demonstrar incapacidade. Ele só tinha que demonstrar idade e vulnerabilidade financeira. Agora não. Eles estão introduzindo a mesma exigência da pessoa com deficiência, eles vão exigir também do idoso de 65 anos. Então, ele não é simplesmente porque ele tem idade, ele tem que demonstrar que ele está incapaz para arranjar um emprego, por isso que ele precisa, então, receber o LOAS. Ele não vai receber uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio doença porque ele não contribui. Ok? Então, esse fator da incapacidade, eles vão introduzir. Por isso, quando for solicitar, então, o LOAS, você precisa ter um laudo médico que vai estar demonstrando ali o CID e demonstrando que a pessoa está incapacitada para o trabalho, que não precisava antes. A biometria, ela vai ser obrigatória. E isso vai fazer com que todos os seus dados, todas as vezes que você solicitar qualquer tipo de benefício, de qualquer tipo de assistência, vai constar aquilo que você está recebendo, ok? Então, a biometria, ela veio para, com esses cruzamentos de dados, impedir que a pessoa comece a receber outros tipos de benefício. Renda familiar, o que muda? Lembra que eu falei que a pensão e a aposentadoria tinha um salário mínimo, não entrava? Não era computado? Agora vai ser. Então, se eu tenho um cônjuge que está aposentado e recebe um salário mínimo, ou eu estava recebendo já uma pensão e de um filho, ou uma pensão ali de um marido, e casei novamente, tenho um cônjuge, e aí ele iria pleitear um LOAS, que até então podia, porque era um salário mínimo, agora não pode mais. Então, toda pensão, toda aposentadoria, independente se é o salário mínimo ou não, entra como renda. Tá? Isso aqui, gente, vai valer só a partir de agora? A partir do sancionamento da lei? Não. Quem está nessa situação vai ser cessado também o benefício. Então, todas essas alterações não serão só para quem começou a receber agora, e sim para todas as pessoas que estão recebendo.
Antes, você tinha um cônjuge que não morava na mesma casa. E aí, eles poderiam muito bem pleitear o LOAS, porque era por residência, era por localização, por endereço. Agora não. Se eu estou casada, mas eu não me separei, eu não me divorciei, ele continua sendo meu cônjuge. Então, no sistema, se eu estou separada simplesmente, apenas separação de fato, e moro no endereço, a pessoa está morando em outro e está trabalhando, o sistema vai computar. Eles vão fazer o cruzamento de informações. Tá, eu não sou separada, tenho um companheiro, mas assim, ele está numa outra cidade, por conta de trabalho, não interessa. Vai ser computado também a renda dessa pessoa. Então, se ela tem um relacionamento com você, né, seja de companheiro, união estável, ou você é casado no civil, a renda dessa pessoa vai entrar na sua renda familiar, mesmo que ele não more mais no mesmo endereço. Não esquecer que agora, todas as vezes que vocês forem fazer um cadastro lá no CRAS, no CAT único, vocês têm que levar um laudo médico mostrando a incapacidade, tá? Tem que lá, é que nem um laudo para o auxílio doença. Tem que ter o nome do médico, tem que ter o seu nome completo, qual é a sua incapacidade, qual a sua limitação. Então, ali tem que demonstrar que você está incapacitado permanentemente, que você não tem condições de realmente trabalhar. E qual é o CID? Qual é a sua incapacidade? É oriunda de qual patologia? Tá? Então, precisa colocar aqui o CID e esse checkmate, né? Que é a biometria que vai pegar aí muitas pessoas. Queridos, eu quis fazer um resumo muito... primeiro, reforçar aquilo para as pessoas saberem o que era o LOAS, demonstrar então essas alterações e vou ler só uma situação aqui que me chamou muita atenção, que aí eu vou ler o que está já no projeto de lei mesmo, que fala o seguinte, tá? É vedada a dedução de rendas não prevista em lei para fins de renda de elegibilidade ao PPC, que é justamente quando a gente faz essas planilhinhas mostrando ali quais são as despesas que a pessoa tem. Ele já está querendo colocar aqui nessa legislação, uma vez estando na legislação, no judicial, para dificultar mais a concessão judicialmente, tá? E outra que me chama a atenção também, ó, é uma previsão para efeito da concessão do PPC de que a pessoa possui meios de prover a sua própria manutenção caso esteja na posse e tenha uma propriedade, inclusive terra nua, que supere o limite de isenção da declaração do imposto de renda. Gente, nunca necessitou, se você demonstrar, questão de patrimônio. Porque você pode ter uma casa, porque você tinha uma situação financeira anteriormente, você tem sua casa, você tem seus móveis. O que você não tem naquele momento é condição de colocar uma comida dentro de casa. É condição de pagar ali, né, uma água, uma luz, um telefone, de viver dignamente. Então você está demonstrando a sua vulnerabilidade, mas isso não significa que a vida inteira foi assim. Quantas pessoas tinham o seu trabalho e foi demitido e não conseguiu voltar ao mercado de trabalho? Então aqui eles querem demonstrar o quê? Puxa, a pessoa tem um patrimônio, então não vai ter direito ao LOAS? Olhem a situação. Quantas pessoas elas têm ali a sua casa? Quantas pessoas? Aí vem a assistente social, fica olhando. Ah, você tem então uma casa, você tem um sofá, você tem uma geladeira, você tem... né? Até então, antes, nós falávamos muito disso. Eu não preciso estar ali vegetando nem morrendo de fome, eu só preciso de dignidade. Que era esses outros critérios financeiros que era para ser analisado. E não agora eles até analisarem a questão de patrimônio. Tá? Aqui eles estão, então, também aqui, a revocação e a não contabilização de renda dos benefícios do segurado
de outro meio, de membros da família, que eu falei para vocês, que não era contado até um salário mínimo e agora faz sim. Tirando essas outras partes aqui de lei, eu acho que é muito importante só as pessoas que estão recebendo, elas irem ao médico, verificarem de fato se tem essa incapacidade ou não e já pedir um laudo, já se preparar. Se você está sem fazer o seu cadastramento há mais de 2 anos, você precisa ir lá no CRAS. Não precisa ir no INSS. O CRAS, gente, onde que tem o CAT único, tem, não sei na cidade, né, das pessoas que estão aí me assistindo, mas eu vou falar da situação de São José dos Campos. Para cada região aqui nós temos um. E facilita bem para as pessoas, né? Fica mais rápido das suas casas, mais perto das suas casas e não demanda de tanto tempo ter que ficar esperando para fazer aí o seu recadastramento, tá? Então, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês que estiveram aqui. Se tiver alguma pergunta, queridos, fiquem à vontade de fazer. Tô aí mais alguns minutinhos, porque até a própria palavra fala, né? Que o povo perece por falta de informação, de conhecimento. E nós precisamos, então, para você que está me assistindo, compartilha, divulga quantas pessoas serão afetadas. Então, não permita que as pessoas elas acabem sendo prejudicadas, né, pela ignorância. Então, muito obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui comigo. Tenham uma noite muito abençoada e uma semana aí que Deus conceda aí muitas bênçãos para cada um de vocês. Até a próxima semana.